A gente está muito habituado, né, tanto dentro do campo da psicologia, como fora do campo, até pelas pessoas que não trabalham diretamente com esses fundamentos, né, numa perspectiva do senso comum, né. Bem, a gente está muito habituado a determinadas respostas sobre o comportamento humano. Uma delas é que boa parte do que nós somos, ou tudo aquilo que nós fazemos, é determinado por uma vida mental, certo? Então, essa perspectiva dualista, não é? Essa maneira de interpretar o que nós somos, ela meio que se perpetua até hoje, certo? Até hoje, esse fundamento ele tem muita força dentro da psicologia e fora dela. É muito comum as pessoas atribuírem tudo aquilo que a gente faz a uma vida mental, a uma realidade mental. Sendo que o grande problema, pessoal, é que quando a gente coloca esse fundamento dentro de um recorte experimental, quando a gente busca evidências sobre este fato, a gente não consegue encontrar. O que a gente encontra, na verdade, é que existe um organismo sempre em interação. Tanto um organismo nosso interage com a gente mesmo, como também com o mundo, certo? Então é um organismo vivo em interação consigo mesmo e com o mundo, certo? Então essa é a ideia de uma perspectiva monista. Então a gente já entende que esse conceito, esse fundamento, ele vai contra a proposta dualista, né? Do dualismo cartesiano que a gente chama, né? Porque o dualismo, ele entende que o que existe na verdade é a relação entre um corpo e a mente e o corpo. Então, a partir disso, é como se a gente atribuísse, pessoal, uma realidade metafísica a tudo aquilo que nós fazemos. É muito comum, por isso que eu falei para vocês, até fora do campo da psicologia, as pessoas acharem que nós temos alguma essência dentro da gente, alguma magia, alguma força que mobiliza a gente para determinadas direções, certo? Então, quase sempre as pessoas atribuem ao comportamento humano uma realidade abstrata. É como se o que nós fazemos, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente interpreta determinados eventos, a maneira como a gente interage com os nossos pares, os sentimentos que a gente produz, não é? As emoções, é como se nada disso tivesse um aparato físico. É como se algumas dessas materialidades fossem materialidades abstratas, certo? Então veja, esse é o grande ponto aqui. Quando a gente abraça então a proposta monista, a gente quer então abraçar uma ideia integralizada do sujeito. A gente quer entender que na realidade tudo, absolutamente tudo que nós fazemos no mundo e em interação com a gente mesmo precisa de um respaldo físico. Se a gente pensa, existe uma estrutura física se movimentando, produzindo o que a gente chama de pensamento. Se a gente produz um sentimento, como por exemplo de saudade em relação a alguém muito querida, isso também tem um respaldo físico. Nada exista que não passe na realidade material. Esse é o entendimento, pessoal. E aí, quando a gente estuda, por exemplo, né, o que se passa debaixo da nossa pele, quando a gente se debruça sobre os estudos do sistema nervoso, né, quando a gente procura entender melhor esse funcionamento, a gente consegue realmente perceber que, de fato, tudo que nós fazemos tem um respaldo na nossa plataforma física, certo? Essa proposta dualista se montou desse jeito, pessoal, porque durante muito tempo a gente não tinha respostas que nós temos hoje. Né? A gente hoje compreende, por exemplo, o funcionamento do nosso sistema nervoso central, a gente compreende o funcionamento do cérebro de muito mais perto do que ontem. Não é? A partir do momento que a gente conseguiu, então, estudar os cérebros em funcionamento, a gente ganhou muitas respostas, a gente conseguiu alcançar muitas respostas contundentes sobre o nosso funcionamento, sobre a maneira que o comportamento se modela, enfim. Então, nesse caso, a partir desses fundamentos, sobretudo do campo das neurociências, né, a gente consegue avançar muito em relação a isso. Então, essa proposta monista, ela coloca abaixo a proposta dualista, né, do dualismo cartesiano. Entende? A gente entende que, na realidade, não existe uma mente mobilizando o organismo. O que existe, na verdade, é um organismo só se comportando e interagindo com ele mesmo e com o mundo. Certo? Então, essa é a ideia monista. Por isso que a gente fala monista, né? Se a gente analisar esse prefixo aí dessa palavra, mono vem da ideia de unidade, vem da ideia de um, certo?
Então, nesse caso, por isso que a gente fala em monismo. Então, veja, monismo se contrapõe ao dualismo, o dual, ou seja, uma proposta de sujeito numa perspectiva dual, de mente e corpo. Então, a gente contrapõe essa lógica e abraça, então, essa perspectiva monista. E aí a gente conjuga, né, o monismo com o materialismo, por quê? Porque a gente entende que para a gente alcançar respostas, né, seguras, respostas confiáveis sobre o nosso comportamento, sobre o funcionamento do sujeito, né, sobre a nossa subjetividade, sobre a nossa construção enquanto indivíduo, a gente precisa considerar que tudo isso parte de uma realidade, de um ciclo natural específico, certo? O fato de nós sermos, por exemplo, sujeitos humanos, não confere a gente uma realidade diferente de outros animais. Então, se outros animais vêm de um ciclo natural específico, a gente também, certo? Então, a ideia é essa. Por isso que a gente conjuga o monismo, que se contrapõe ao dualismo cartesiano, junto com a base materialista. Por quê? Porque a gente entende que, na realidade, tudo é físico, certo? Se a gente for partir para um entendimento de sujeito buscando fundamentos metafísicos, a gente não consegue encaixar isso no modelo científico, certo? A gente não consegue produzir a partir de um modelo científico, entende? Então, essa é a proposta. Por isso que a gente defende, então, o princípio monista materialista.